Oi, gente! Hoje a nossa conversa é sobre hotelaria, gastronomia e transformar tudo isso em realidade. Para tratar desses assuntos, está conosco Gero Fasano, sócio do Grupo Fasano. De uma tradicional família italiana, de gente que faz, ele é referência internacional nas áreas de gastronomia e hotelaria. Vamos falar agora com Gero Fasano, sócio do Grupo Fasano. Gero, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que te agradeço. Gero, como é que você entrou nesse ramo? Tua família é desse ramo, tudo certo. Mas você entrou e expandiu, né? Na verdade, teve um hiato aí. Meu pai nunca teve um restaurante. Não? Não. Isso começou com meu bisavô, depois ficou um tempo fechado. Meu avô reabriu quando chegou da Itália. Tá, então bisavô na Itália. Nossa imigração é imigração dupla. Quem veio para o Brasil primeiro foi meu bisavô Vitório. Tá. Quando ele chegou aqui, ele trouxe, depois de uns anos, ele trouxe toda a família, todos os filhos. O único filho dele que nasceu no Brasil foi meu avô Ruggero. Acontece que quando ele tinha 6 anos de idade, ele já tinha perdido a mãe, ele perdeu o pai também. E tinha irmãos de 25 anos, 28 anos, que não sabendo muito o que fazer com aquele menino aqui, mandaram ele estudar numa escola em Turim, chamada Escola Reale di Moncalieri, que é uma super escola, acharam uma vaga para ele lá, conseguiram. E ele passou a vida inteira na Itália, quer dizer, a vida inteira, bastante tempo lá, fez a guerra pela Itália tal, e voltou para o Brasil já com os meu tio e meu pai nascidos, tá. Que nasceram lá. Então foi uma imigração meio dupla. Quando meu avô voltou, ele quis reabrir o Fasano, aí reabriu. Quando meu avô morreu em 68, meu pai já tinha um negócio de importação de uísque, tinha o Old Age, que era um uísque que ele fazia. E aí, ele não queria esse ramo. Ele vendeu o Fasano. Por incrível que pareça, vendeu com o nome junto. Com o nome junto? Nome junto. E quem comprou foi a Liquigás. E aí, quando eu fui estudar, eu estudava cinema em Londres. Meu pai teve aí uns revertérios, perdeu todo o dinheiro que tinha. Aí eu, sabendo que o negócio aqui estava péssimo, voltei para tentar trabalhar com ele, ajudá-lo de alguma maneira. Fiquei lá uns 6 meses, mas aí falei, pai, eu quero fazer o que meu avô fazia. Na época ele até me desaconselhou, falou, Gero, não, isso não é vida. E você não ouviu? Não, eu falei, porque inclusive eu cheguei a morar um tempo com os meus avós. Falei, não, pai, mas eu quero ganhar meu dinheiro, minha vida, tal. E abri um pequenininho na Rua Mauri e retomei o ramo. A graça que eu vejo dessa continuação dessa história é que, de uma certa maneira, cada geração pôde fazer a sua maneira. Entendi. Por exemplo, se eu tivesse herdado o restaurante do meu bisavô, hoje é onde está a Cracolândia. Então, assim, eu teria sido engolido pela cidade. Então, em sendo feito a cada uma geração, se escolhe novos lugares, novos pontos, porque essa cidade cresce. Ela não é estática, né? Como algumas cidades que o centro vira sempre o centro. Aqui o centro, depois foi a Paulista, hoje digamos que é a Faria Lima, e vai saber daqui 20 anos onde é que vai ser. Então, é uma cidade que se movimenta muito. Então, eu pude fazer a minha maneira. Por exemplo, os menus do meu avô não eram italianos. Meu avô fazia o que se fazia quase todo mundo na época, uma cozinha chamada cozinha internacional. Que não era específica? Não, aqui era todos os pratos que a gente... Até muito pouco tempo atrás era assim, né? Quem começou realmente a fazer isso foi o Cadoro. Tá. Fez uma cozinha do norte da Itália, de uma região específica, Bérgamo. Tal. Aí depois veio o Máximo, e aí veio o Fasano fazendo uma cozinha do norte da Itália, mais puxada para Milão. Mas você sempre gostou, você sempre foi gourmet? Gente, para mim, ele é um artista. Ele é empreendedor, tudo bem, mas ele é um artista. Como é que você se apaixonou por isso?
Acho que primeiro eu me apaixonei pela história da minha família. Tá. Né? Quer dizer, eu jantava todas as quartas-feiras com a minha nona, que durou até pouco tempo. E o único assunto era assim: nona, me fala do nono. Então, assim, eu tenho meu avô muito presente na minha vida, mas às vezes eu não sei se foi coisas que eu vivenciei com ele ou coisas que ela me contou. Então eu peguei eu fiquei meio obsessivo assim, em resgatar toda a história da família. Então eu sei onde ela morou, onde ela nasceu, onde meu avô estudou na escola, Moncalieri, enfim, eu fiz de tudo para entender de onde a gente veio, né? Eu amava os nossos almoços de domingo, que a nona cozinhava. Assim, aí fui pegando gosto. Rogério, você é você assim, é um gourmet obsessivo, né? Você, na hora que você experimenta um prato, isso, aquilo, você pode não ser chefe, mas você é chefe. Você sabe exatamente o ingrediente. Eu faço todos os meus menus, quem faz sou eu. Então. Entendeu? Eu não vou atrás de um chefe e peço um menu. Assim como eu não vou atrás de um arquiteto e quero um restaurante. Quero um restaurante mais ou menos assim. Então, óbvio que um bom arquiteto melhora o teu projeto e óbvio que um bom chefe melhora o teu menu original. Mas ele parte de uma base que ele tem que seguir. Atualmente, vocês acabam de inaugurar um Hotel Fasano no Itaim, né? Sim. Vocês estão planejando uma unidade em Londres, né? Vocês têm uma unidade em Nova York. E uma em Miami que está em construção já. Miami em construção. Vocês têm Punta del Este. Vocês têm restaurantes espalhados pelo mundo. Como é que você se vê hoje dentro do grupo? Pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errado, você é muito responsável pela qualidade. Eu cheguei a um ponto que eu não preciso provar para saber se esse risoto está 10 ou não. Só de olhar? Só de olhar. Outro dia em Nova York, tinha um cliente que tinha acabado de receber um risoto e eu olhei e falei, não, está seco, está horrível. Ele nem sabe quem eu sou, eu sei que ele deu uma garfada, não falou nada, mas eu falei, I'm sorry. Eu peguei o prato dele, na frente dele. E ele não falou nada? Ele falou, oh, dá meu prato de volta. Eu falei, não, peraí, senhor. Aí levei na cozinha, falei, Nicola, faz de novo, rápido. Voltei e entreguei para ele. Aí na saída ele falou, ainda bem que você levou, o outro veio muito melhor. Porque eu vi que não estava bom. Entendeu? E ele, sem saber quem eu era, apareceu um cara na mesa dele que falou, desculpa, isso aqui está errado. E essa preocupação que você tem, ela é muito micro, né? É com cada pessoa, cada cliente que entra, você tem uma atenção especial. Você observa. Eu acho que eu tenho algum talento, Sônia, é de formar equipe. Eu acho que essa é a minha grande, talvez, sensibilidade em gente. É achar a gente certa, gente que gosta de aprender e, assim, e que, mal ou bem, tem que ter um pouco do meu jeito. Até hoje, o Fasano é muito um espelho de como eu sou, mais ou menos. Exatamente. Não é? Eu fico muito contente quando alguém diz, pô, eu fui no Panini, eu fui no Fasano, eu fui no Gero, eu fui no Paride. Mas esse dá para ver que tem o mesmo dono por trás, entendeu? É a fórmula de sucesso. Tem dono, tem um DNA. Marca, a empresa tem um DNA. Tem um DNA. Nesses anos todos, o que você reparou de transformação nesse DNA? Sei lá, você começou de um jeito, no meio do caminho você achou que talvez pudesse ser um pouquinho diferente para cá ou para lá. Como é que foi essa evolução do teu olhar para as coisas foram evoluindo com o tempo. Por exemplo, quando eu decidi que eu ia fechar aquele velho e antigo Fasano enorme na rua Doc Lobo, todo mundo falou que eu era louco. Como é que você vai destruir isso aqui? Eu falava, porque eu não quero mais esse castelo. Eu não pedi um castelo, eu recebi um castelo. Mas eu quis dar, por exemplo, uma atemporalidade e uma modernidade a ele que não tinha no Castelão. Então, chamei o Isai e a gente refez um novo Fasano, que na minha opinião hoje, e não só pela clientela, você percebe, é muito mais atual. Tanto é que o nosso slogan é atual desde 1902. Então, e aí foram acontecendo coisas e tal. Aí também teve a entrada
do novo sócio, que é a JHSF. O Zé contribui muito ou ativamente, quando compra um prédio, compra um terreno, como ele comprou Miami, e participando também de alguns projetos bastante presentes, como foi Boa Vista, como foi, enfim. Tem também meu outro sócio, que é o Constantino, que me ajuda muito na criação desses novos projetos. Esse do Itaim, como é que surgiu? Porque tinha muita gente perguntando, nossa, ele vai fazer um hotel no Itaim, vai concorrer com o hotel esse hotel do Itaim é o seguinte, eu fui chamado 2 vezes. Nas 2 vezes eu disse não quero. Mas como não? O ponto é fantástico. Eu falei, é tudo verdade. Os espaços são muito generosos, tal. Aí, durante 2 reuniões, eu falei que não queria, tal. Aí me chamaram para uma 3ª reunião. Aí você tem que ver como está ficando bem o sentido, a planta baixa, né? Não o projeto em si. Olha quantos quartos que estão dando, olha o tamanho do spa, olha o tamanho disso. E no final da página, tinha um nome de um grupo hoteleiro. Se eles fizeram isso maquiavelicamente, eles fizeram muito bem feito. Porque eu olhei e falei, mas vocês estão conversando com esse grupo? Eles falaram assim, pô, você não quer, a gente tem que conversar com alguém. Eu falei, e se eu quiser? Ele pegou a caneta, riscou o nome e pôs Fasano. Eu falei, então está fechado, depois a gente trata dos pormenores. Mas foi exatamente vou querer saber dessa história melhor, tá? Quero saber eu não quis entregar para um concorrente aquele ponto maravilhoso e... Volto a dizer, se os caras fizeram isso de propósito... A isca pegou, né? Eu vou te interromper 1 minutinho, Gero, a gente volta em 1 segundo. No próximo bloco, gente, continuamos a nossa conversa com o Gero Fasano, sócio do Grupo Fasano. Fiquem com a gente. Voltamos com o nosso entrevistado, Gero Fasano, sócio do Grupo Fasano. Gero, acabei de lembrar, você chamava Rogério e agora você é Gero. Para mim, você sempre foi Gero a vida inteira. Por que houve essa mudança formal? Bom, porque eu, uns anos atrás, fui diagnosticado com uma doença de muito difícil cura, que é uma cirrose hepática, que a única maneira de você curá-la é um transplante. E aí, quando eu saí da sala de operação, depois de 2 anos e meio na fila de espera, que é um período horroroso, o médico... Por que espera? Explica para o nosso telespectador. É uma lista organizada pelo SUS, infalível, quer dizer, não há quem mexa nesse negócio, que é o certo. E você tem que esperar chegar a tua vez. E só chega a tua vez quando você está em condições terminais mesmo, porque a lista é muito grande. Né? E a doação no Brasil, infelizmente, ainda é muito pouca. É pequena? É pequena. Eu acho que deveria ter uma lei como tem na Espanha, por exemplo, que é diferente. Você nasce doador. E se você não quiser, Se você não quiser, você põe na tua carteira de identidade, não sou doador de órgãos. Por questões religiosas, por questões sei lá o quê, você não quer doar. É o contrário. Mas deveria ser o contrário, porque salva-se muitas vidas. Aqui os nossos médicos são ótimos, fiz com, na minha opinião, o melhor deles, que é o Ben-Hur. E por que veio a mudança do nome? Porque quando eu voltei da anestesia, eu perguntei, Ben, eu estou vivo? Aí ele falou assim, Gero, não só você está vivo, como você está ótimo. Eu olhei para ele e falei, você acabou de me rebatizar. E fui, no dia seguinte, assim que eu saí do hospital, liguei para o Dr. Marcelo Huck, que é meu advogado, e disse para ele, Dr. Marcelo, eu queria mudar meu nome e assumir o meu apelido como nome, porque é um nome que sempre me... Eu tive que passar por isso, é um nome que sempre me deu muita sorte. E aí mudou-se em 15 dias. É um processo muito rápido. Depois o trabalho que dá, quase me arrependi, porque tem que trocar tudo, identidade, carteira de motorista, passaporte de filho. Quanto tempo você levou para trocar tudo isso? Ainda não fiz tudo. Ainda não? Não, o passaporte italiano, por exemplo, teve que ir para a Itália, está lá até hoje. Já tem 1 ano que está lá, ainda não me devolveram.
Agora, isso foi para você foi um renascimento ali? Ah, sem dúvida, né? Foi. Por mais que eu tenha tido feito outro depois, porque o primeiro não deu certo, infelizmente. Aí eu tive que fazer outro. Esse já tem 2 anos e, assim, meus números são espetaculares. Tua maneira de você olhar a sua vida e sua ótica profissional mudou com esse, não é nem susto, acho que é realmente é um dizer que não mudou não seria verdadeiro. Eu não sei exatamente apontar como que mudou, mas certamente mudou. Como também mudaram ter 60 anos, né? 61. Quer dizer, isso muda. Eu comecei com 20. Né? Quer dizer, hoje você tem outras preocupações. Como é que você imagina o grupo e você dentro desse grupo nos próximos anos? Você tem... Eu aposentado. O grupo eu não sei. Quem ficar com ele é que decida. Rogério, você tem filho, né? Você acha que ele vai poder... Olha, eu, siga o mesmo assim caminho? Como meu pai nunca me disse faça isso, faça aquilo, eu não vou dizer nunca para ele faça isso, faça aquilo. Se ele agora está para definir a faculdade que ele tem que fazer. Né? O ano que vem é o ano dos exames todos que ele tem que fazer. Minha filha nunca quis. É um trabalho muito pesado, no sentido de carga horária e no sentido de horário mesmo em si. Porque você vai ser, queira ou não, um notívago. Ele não aparenta ter essa vocação, assim, para a noite, como eu tinha desde os 15 anos. Eu, com 15 anos, já chegava em casa às 4 da manhã. Entendeu? Ele é na dele, entendeu? Tipo, mas ele não mostra, assim, tipo... ter esta vocação. Mas se ele quiser fazer, ele que faça. Quer dizer, ele vai fazer, mas não é uma certeza as ainda. pessoas, em geral, nosso telespectador em particular aqui, eles acham que é uma diversão ser dono de restaurante. Por isso que tem um monte de gente rica que faz restaurante. Acho que é meio que tem um restaurante para chamar de seu, sabe? Na verdade, acaba em confusão, 99% das vezes. E não é só isso. Eu, enfim, sei um pouquinho, você me corrige de novo se eu estiver errada, mas você começa na qualidade do produto que chega, no treinamento. Você lida com perecível. Sim, não é... uma equipe, Sônia, nós temos hoje 3.000 funcionários. 3.000? 3.000. É gigante. Como assim? 3.000 funcionários. E para treinar tudo isso? Na verdade, não sou eu que faço hoje em dia direto isso, mas é alguém que eu treinei que vai treinar e assim... Mas 3.000 em hotel e restaurante. Hotel e restaurante. Eu já lembro quando você fez o primeiro hotel, né? E nas conversas, teu nível de perfeccionismo chegou, isso eu nunca vou esquecer, a importação de tijolo. Rogério, A gente importa tanta coisa que hoje todo mundo importa, que na época... Imagina, quando eu abri o Fasano, eu trouxe comigo um monte de arroz. Arroz? Aí me desceram o pau numa matéria, falaram que ridículo esse cara que traz arroz da Itália, na terra do arroz. Né? Não tem nenhum restaurante italiano hoje que não use arroz italiano. Não tem nenhum. Então, assim... as coisas evoluíram. A história do tijolo foi... Eu queria um prédio que fosse terminando. Eu não gosto de prédio que termina assim, sabe? Tipo o prédio do Banespa, digamos, era a minha referência. Ele ia afinando, sabe? E eu entrei na sala do Isai com um tijolo na mão, porque eu vi uma reforma em Londres, e eles mantinham a fachada, mas sempre tem que refazer um pouco. E eu quis falar com o mestre de obras e perguntei, como é que vocês conseguem tijolo assim? Ele falou assim, tem uma fábrica em South Carolina, que eles importam a areia do lugar e fazem tijolos gregos, tijolos italianos, tijolos ingleses, tal, e exportam para o mundo inteiro.
Aí eu fui atrás dessa empresa, que eles importaram a areia da Inglaterra, que tem essa cor escura, e a gente fez. Veio de navio e tal. E assim, tudo embaladinho, incrível. Ser primeiro melhor restaurante do mundo, isso é importante para você? Não, isso não deveria ser importante para ninguém, porque não existe. Exatamente. Você nunca vai conseguir escolher o melhor restaurante do mundo. É uma bobagem, um super marketing bem feito, mas eu teria vergonha de, ao fazer a barba de manhã cedo, olhar no espelho e falar eu tenho o melhor restaurante do mundo, porque eu sei que é mentira, sei que é patético. Né? Então, eu perguntei agora, você me perguntou também se ajudava, certamente, para um restaurante que está começando, deve ajudar e muito. Para quem já tem a sua clientela, não muda então, muito. O que eu queria que você observasse muda no às nosso vezes, telespectador. Sônia, pelo contrário, conheço um monte de chefe francês que não quer a terceira estrela. Porque mudam os clientes. Passam a ser aqueles caras que só vão em restaurante 3 estrelas. Porque viu aqui, porque viu na listagem, não vai para experimentar. Não, e aí você acaba tendo um restaurante de turistas, que é tudo que eu não quero na vida, entendeu? Nós servimos pessoas que voltam direto, quer dizer, gente que vai uma vez, 2 por semana no teu restaurante, que é a característica muito de São Paulo, mesmo no Rio. A gente serve locais. A grande diferença, eu costumo brincar que o Hotel Fazano de São Paulo nada mais é que um bar e um restaurante com alguns andares em cima. Porque é uma casa, né? A grande diferença dos nossos hotéis para os concorrentes é que nós somos frequentados pela cidade. Tá. Então você vai no teu lobby, você vê alguém fazendo uma entrevista, você vê não sei o quê, mas você vê pessoas que são paulistanas, que moram na cidade. Então, assim, essa é a grande diferença de se sentir num hotel que só tem estrangeiro. Acho que você tem toda a razão. Ele é também para estrangeiro, mas quem volta, quem gosta e aprecia o seu cuidado é o habitué, né? É o habitué. E é o que me dá prazer, entrar no lobby e falar, oi, como vai? Sabe? Se eu não conhecesse ninguém, todo mundo falasse inglês, eu não ia ser... Talvez não gostasse tanto como eu gosto, entendeu? No próximo bloco tem mais Gero Fasano, sócio do Grupo Fasano. Não saia daí. Voltamos com Gero Fasano, sócio do Grupo Fasano. Gero, nós estamos conversando sobre ser primeiro no mundo, segundo no mundo, essa coisa do ranking, né? Antigamente, isso... Acho que o ranking mais justo, acho que só tem um jeito, que é dar ponto ou estrela. O guia que eu mais gostava no mundo, que inclusive são grandes amigos meus, que eu tinha a Nina Zagatz, que é o Zagatz, que tinha em várias cidades do mundo, dá nota. Não tem mais? Não, venderam para o Google, que agora vendeu para o JP Morgan, talvez renasça. Eles dão nota pela comida, atendimento, serviço e ambiente. Porque isso é o que faz um restauranteiro tem que saber fazer os três. Senão ele não é um restauranteiro, ele é só um chefe. Entendi. Então é diferente. Eu costumo dizer que eu acho restaurante de chefe normalmente meio frio. Né? Porque os chefes são frios? Porque eles não entendem do salão como um restauranteiro entende. Né? Tipo, eu costumo brincar que a gente é os últimos dos dinossauros. Tipo, pessoas como eu, como o Guzoni. Explica o que é a diferença entre um chefe e um restauranteiro. Os restauranteiros são quem? Sei lá, eu, Giancarlo Bolla era um restauranteiro. O Máximo Ferrari é um restauranteiro. A família Guzoni era uma família de restauranteiros, donos do Cadoro. O Fabrício do Tatini era um restauranteiro. Que é uma pessoa Cipriani é um restauranteiro, não é um chefe. Que acumula essas coisas, conhece comida, conhece atendimento. Luz, sala, ambiente, enfim. Isto faz um restauranteiro.
Isto é diferente. Eu acho que daqui 20 anos você só vai ter restaurante de chefe para frequentar. Eu faço todos os meus anúncios, todos os meus slogans, né? Tudo assim, a minha mesa ali, assim, é da onde as coisas passam por lá e viram alguma coisa, entendeu? Tipo, campanha. Eu já tentei fazer campanha com talvez todos os publicitários que eu gosto e admiro e adoro. Mas não é você. É muito difícil fazer uma campanha do Fasano, entendeu? Tipo, só eu sei fazer, por incrível que possa parecer. Assim, no Brasil, sobretudo, eu acho que a nossa história é muito bacana, porque eu costumo dizer que no Brasil você não fica clássico, você fica velho. Né? Infelizmente é assim, são poucas marcas no Brasil duram o tempo que a nossa tem durado e continua no auge dela, mesmo 120 anos depois de ela ter sido feita. Eu estou pensando aqui, se eu lembro, sabe a única que eu lembrei? Não sei se é porque é perto do Fasano, aquela casa de sapatos Tod's. Todinho. Nossa, mas grandes marcas no Brasil, que isso, né? Calói. Acabaram. Quem que podia dizer que a Calói não existe mais, né? Como assim, né? Todo mundo tinha uma Calói. Assim foi, e outras perpetuam. Você acha que você se unir a um grupo, que é o grupo JHSF, isso ajuda a perpetuar? Eu acho que isso foi fundamental no meu processo, porque, sobretudo com a ausência do meu pai, que era quem cuidava de toda a parte administrativa e tal, a minha sociedade com a JHSF e, sobretudo, com o Zeco, é que ele me deixa livre para fazer o que ele entenda que eu saiba e que eu gosto de fazer. É difícil me ver numa reunião. É realmente muito difícil. É muito chato. Eu saio correndo. Mas você é artista. Você tem um olhar então, para as assim, coisas. eu posso ficar livre para fazer o que eu tenho que fazer e tenho a certeza, não só também, ele entra muito em estratégia também, mas de ter a certeza de que tudo que está atrás de mim está sendo muito bem feito e muito bem cuidado. Porque fazer sucesso é uma coisa. Permanecer. Saber transformar isto em produto e dinheiro é totalmente uma outra história. Eu concordo com você. Entendeu? Então, você vê várias pessoas que eram muito criativas, muito não sei o quê, que eu acho que era o meu caso. Eu não quebrei 3 vezes por milagre, quer dizer, porque sempre apareceu alguém que acreditasse em mim e me ajudasse, e assim foi ao longo da minha vida inteira. Então, olha, a parceria com a hoje com a JHSF, ela é muito frutífera em todos os sentidos. Né? Eu posso realmente me ater àquilo que eu sei e gosto de fazer. O Zeco às vezes brinca comigo, fala, Diego, compra o que você quiser, tartufo, fungo fresco, faz o que você quiser, só deixa a gente fazer o preço, por favor. Porque você compra trufa e ainda vende mais barato do que você comprou, não dá. Essa conta não fecha nunca. Você tem razão. Olha, Diego, muito obrigada por essa conversa. Quero vê-lo outras vezes aqui conosco. Pode contar. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. O programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá!